Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Estava dizendo o pastor, direto de Moçambique, na África. Glória a Deus. Eu quero ler o texto, queridos. Trata-se de um culto de ensino. Eu quero tomar por base um texto que achei interessante. No Gênesis 49, versículo 13. Está inserido numa história muito conhecida. Mas como nós vivemos pela fé e proferimos pela fé, o texto diz: Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. Só essa parte já dá para entender. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. Estou lendo na revista, na versão João Ferreira corrigida, um texto proferido em meio a expectativas negativas. Se encontram subsídios para encontrar melhoria em alguém melhor do que é que se vive. Por isso, se eu fosse dar um tema, como diz o nosso pastor, eu diria melhor que eu. Diga comigo, melhor que eu. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que o texto lido está inserido na história de Jacó. Obviamente, descendente de Abraão, que cria ou acreditava pela fé. E a fé ela é provocativa. A fé ela tem que ser instigada, provocada, para que ela possa unir o pensamento com o coração e se tornar voz. Então, cientificando a fé, ela nasce, ela desce, se consome e se torna palavra, se torna viva. Então os irmãos hão de perceber que quando nós observamos que a Bíblia diz que Abraão acreditava mesmo contra a própria esperança, era isto. Ele proferia aquilo que ainda não tinha visto, acreditando que iria acontecer. E a sua descendência foi gerada de fé, a ponto que os passos de Isaac ele segue num contexto quase que paralelo ao do pai, exceto a descida para o Egito. O contexto de Jacó, ele é intrigante, porque as expectativas familiares eram todas negativas. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, quando você analisa a formação da família internamente de Jacó, você não vê perspectiva de favorecimento, você não vê perspectiva de benefícios, você vê intrigas, disputas e rachas. Se os irmãos começarem ou observarem os últimos capítulos,
ou melhor, os últimos versículos do capítulo 29 do livro do Gênesis, vai começar essa história. Quando Leia ou Lia começa a gerar filhos. Então a Bíblia, a partir do capítulo 30 do Gênesis, vai mencionar que Lia teve um filho, o primeiro filho de Jacó, nasce de uma mulher que era desprezada, porque a cultura permitia ele ter duas ou até mais. Aquela que ele não amava, aquela que ele não esperava, aquela que entrou de gaiato, ela gera. E aqui ele apostou tudo, investiu e muito. Ela não gera. Então a sequência vem de 4 filhos consecutivos. A Bíblia diz que Lia gera Rubem, gera Levi, Simeão e Judá. 4 filhos na sequência. A ponto que quando Judá nasce, ela lhe dá um nome de gratidão, de louvor, e dizendo: agora o meu marido se apaixona por mim, porque eu já lhe dei 4 filhos. E ela tinha razão, porque isso contava na cultura. A produtividade da mulher a destacava diante da improdutiva. Lhe dava uma vantagem incomparável. Então imaginem o que começa a acontecer. Então a Bíblia está escrito na sequência, capítulo 30. Não vou ler, a gente tem que terminar no horário, o pai não está. Isso causou uma inveja, está escrito inveja. A Bíblia diz que a inveja entra no coração de Raquel, a ponto dela procurar Jacó irada, invejada, irada de raiva, e reclamar porque ele não dava filho a ela, a ponto dele esquentar a cabeça e dizer: você está achando que eu estou no lugar de Deus? Então, para desabafar, ela pega a sua escrava e dá a Jacó. Aí Jacó toma a escrava de Raquel e gera mais 2 filhos. Aí só para você, olha como era o contexto. Capítulo 30, versículo 8 do Gênesis, só para os irmãos. Olha a expressão de Raquel, a mulher amada. Quando os 2 filhos de Bila, que era sua serva, o versículo 7 diz: e Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o 2º filho. Olha o que Raquel disse quando a sua serva deu o 2º filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naftali. Olha o clima. Agora Lia revanche e dá a serva dela a Jacó. Ele tem de novo, e essa era a disputa. Zebulon, na linhagem da primogenitura, é o 5º, mas na linhagem de Leia é o 6º. Então o que eu quero dizer na expectativa negativa? É que os 10 primeiros filhos de Jacó cresceram entre disputas internas. Estamos falando em um tempo, Isaías, odierno. Não precisa muitas coisas, os irmãos são inteligentes, obviamente. Mas aonde a probabilidade das coisas dar mais certo? Em um lar perfeito, de paz, harmonia, ou em um lar de contendas? E aqui e além da contenda.
Os meninos cresciam em disputa entre mãe e entre pai. Quem é melhor? E a briga era feia. A gente muitas vezes ameniza o contexto bíblico, mas o texto diz que era luta ferrenha. Era a luta de causar intrigas a risco de morte. Então, se você observar o desenvolvimento dos 10 primeiros filhos de Jacó, tinha tudo para dar errado. Porque eles cresceram em disputa. Quem olhava dizia, não vai dar certo. É filho da escrava. É filho da que não é amada. Veja que a coisa só veio expandir quando José nasceu. Quando José nasceu, a primeira experiência dele foi ver Jacó orando no Val do Jaboque. Mas os 10 primeiros não se via nada positivo. Descem para o Egito. Fora do parâmetro da promessa de Abraão. Deus não prometeu dar o Egito a Abraão. A terra que Deus prometeu dar a Abraão foi a terra prometida, Israel. E não mais. Abraão desceu, eles desceram para o Egito como um suporte para a sobrevivência. Vão habitar na terra de Gósen. Vivendo na mercê de Faraó, pela amizade com José. Os meninos cresceram, casaram, geraram filhos. E Jacó envelhece. Quando Jacó envelhece, veio o capítulo 49 do Gênesis. Estava velho, sabia que não restauraria mais a saúde. Então ele vai chamar os filhos para proferir aquilo que ainda não existia e não se via. Eu quero tomar por base esse texto, esta palavra, para que nós... Eu não tive a oportunidade de quando criança, de quando adolescente, de quando jovem, ouvir. Mas sempre ver que aqueles que estão abaixo de mim, ou igual a mim, sempre proferir que eles vão e sejam melhor do que eu. E isso é para quem vive de fé.